Olá, eu sou o Alessandro Gil, da Wake, uma empresa de tecnologia que pensa grande e quer ir além. E esse é o WakeCast, um podcast que não podia ser diferente. Sobe a vinheta. Esse é o primeiro episódio de uma série. A gente deve gravar uma série de episódios ao longo do ano para falar de tecnologia, de varejo, de tendência, de inovação. E esse primeiro não podia ser diferente. A gente tem que começar o ano falando do Big Show da NRF, né? Um evento incrível, talvez o maior evento de varejo do mundo. Mais de 40 mil pessoas, acho quase 50 mil pessoas. Acontece anualmente em Nova York. Eu estive lá e meus dois convidados estiveram também. Estou aqui com Daniel Zanco, meu amigo de longa data. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Ale? Prazer estar aqui contigo nesse podcast tão bacana aqui, compartilhar o que a gente viu lá em Nova York. Boa. E aí, meu outro parceiro, o Matheus, grande Matheus, como é que você tá, cara? Obrigado por ter vindo aqui com a gente para falar um pouquinho de NRF. Pô, Lesão, muito prazer, obrigado pelo convite. É uma honra estar do lado desses dois gigantes aqui na mesa. Não, imagina. Bom, primeiro, antes de mais nada, acho que pode ter uma parcela, ou deve ter uma parcela das pessoas que estão vendo esse podcast, ou ouvindo esse podcast, malhando na cozinha, lavando louça, alguma coisa assim, que não sabem o que é o Big Show, não sabem o que é NRF. Eu queria convidar o Zanco para explicar pra gente quantas NRF você tem, Zanco? 16. Esse ano foi a 16ª que eu fui, já fazendo curadoria para vários grupos. Há 2 anos que eu tenho uma delegação, co-realização, parceira da Wake, aqui no Minibis. E a NRF é, como você bem disse, o principal evento de varejo do mundo, né? É o encontro da NRF, a sigla para National Retail Federation. É o encontro anual da Federação Americana de Varejo. Já há mais de 115 anos, esses caras se encontram para falar de tendência, para discutir o futuro do varejo. E é um evento que se divide em duas grandes cenas. Uma feira de tecnologia, com todos os grandes players de tecnologia, fornecedores para o varejo. Você vai encontrar a solução de display de preço, a solução de CRM, tudo que você pode imaginar. São centenas de expositores e acontece ao mesmo tempo um congresso. E aí você tem grandes varejistas ou fornecedores em sessões ali discutindo, ou palestras, ou sessões de bate-papo ali, painéis, falando um pouquinho do que eles estão vendo para o varejo e enxergando para o futuro. Boa. Matheus, sua primeira NRF? Segunda? Minha primeira NRF. E aí, me conta as suas impressões aí, o que você achou? Cara, foi muito maluco, porque NRF é um evento muito, muito grande. Tem muita coisa para a gente assistir, entender, olhar e aprender. Você conhece muita gente, troca muita ideia, troca muita figurinha. E acho que o mais bacana são as interações que você consegue ter. Interações mais técnicas ali dentro da feira e vendo um pouco da vida real do que está acontecendo. E entendendo um pouco o outro lado teórico e um pouco do lado de como estão pensando os grandes nomes aí da indústria e do varejo mundial. Então é muito legal essa junção dos dois lados. Pô, foi incrível, assim. Boa. Antes de entrar nos temas, acho que tem alguns temas muito específicos, né? Tem grandes temas, inteligência artificial, né? O mundo inteiro está falando de inteligência artificial. Acho que a gente voltou a falar muito de omnicanalidade, retail media, que é um tema novo. Sim. Então vamos explorar essas coisas todas. Mas antes de falar disso, eu queria comentar um negócio que eu acho super curioso na NRF, né? Você anda, o evento talvez tem bastante brasileiro, 3.500 brasileiros. Mais de 3.000 brasileiros. Quase 10% não, sei lá, 8%. E se você olhar talvez o congresso, acho que é mais de 50% do congresso é brasileiro. Não, exatamente, isso que eu ia falar. O americano tem um comportamento diferente do brasileiro, né? Então, assim, se você tava, sei lá, minha impressão, né? Eu tava no congresso vendo as palestras, eu vinha muito português sendo falado a todo momento, né? As pessoas falando lá, então muito brasileiro ali. E o americano, ele fica muito focado na feira, né? Então a gente acha que e de certa forma assim, né? As tendências estão nos palestrantes e o americano quer ver o que os malucos estão fazendo de tecnologia ou de inovação na feira. Porque acho que tem quase que um preconceito brasileiro, assim, de achar que o cara tá lá só para te vender alguma coisa e na prática tem um monte de gente legal fazendo coisas inovadoras. Sei lá, startups de Israel desenvolvendo software, sei lá, quantos expositores tem, umas coisas loucas, né? Queria que vocês comentassem um pouco disso, um pouco dessa diferença. Assim. Eu acho que uma coisa que é muito curiosa é que a NRF em Nova York, no frio de Nova York, para quem não sabe, tá geralmente temperaturas negativas, uma friaca danada.
e é o maior encontro do varejo brasileiro também, né, cara? É impressionante como... E a gente fala, pô, a gente só se encontra aqui em Nova York, a gente só se encontra na NRF. É muito louco como, né, acho que é um pouco do que você falou, Matheus, das conexões, né? Você encontra muita gente. E o brasileiro tá ávido, tem alguns palestrantes, figurinhas carimbadas ali, que faz fila na porta, tá ávida por esse conteúdo, já virou parte da tradição do começo do ano do varejo, os pós-NRFs, as delegações estruturadas, fazendo visita. Então, a gente criou essa cultura. E eu não tenho dúvida que na feira tem um monte de coisa legal, né? Porque é o que é a vida de verdade, é o que, de fato, os caras estão trazendo. E tem até palestras interessantes também na feira. Cara, eu acho que eu concordo 100%. Assim, a minha visão foi muito... e aí, fazendo uma reflexão pós-evento, né? Acho que nós, como brasileiros, e me colocando também, calçando essa bota aqui, acho que nós, como brasileiros, a gente gosta de grandes nomes. A gente gosta de falar, putz, eu ouvi o CEO do Walmart falando, eu ouvi... Então, isso faz com que eu também senti, assim, se eu ouvia português demais ali pelos corredores do Congresso e tudo mais, e eu vi também realmente isso, um pouco do que o Zanco falou, muito negócio quase sendo feito ali nos corredores. Então, brasileiro que vai para Nova York para encontrar brasileiro neste momento, porque eu acho que é um pouco do momento que todo brasileiro que está ali está um pouco mais desarmado, né, do que essa rotina paulistana, ou enfim, a rotina dentro do Brasil. Mas, por outro lado, eu gastei também um pouco de tempo na feira e foi muito, muito interessante porque é isso, acho que você vê a vida real, você vê como tem inovação no mundo que a gente ainda fala pouco, e como tem oportunidade e como, de fato, o americano ele é conectado a isso, a inovação, a novas tendências, a trocar ideias. Então, isso me chamou mais atenção, porque na feira, de fato, eu vi muito mais troca de ideia genuína entre quem tá ali expondo e as pessoas que estão ali assistindo, né, passando pela feira, do que, obviamente, nas plenárias, que a plenária sempre não tem muita interação, são conteúdos incríveis, mas não gera tanta interação. Então, acho que foi um pouco dessa minha visão aí. Pô, muito bom. E aí, queria ouvir dos dois, eu já dei os meus temas principais, mas eu queria ouvir de vocês quais os temas principais aí que marcaram vocês na NRF, e depois a gente começa a entrar um pouquinho em cada um deles. Eu acho que é legal, a gente vai há bastante tempo, ver a mudança de comportamento de como esses temas se apresentam, né? Se a gente fosse há 2 anos atrás, o mundo todo ia virar metaverso e só isso que... E aí, ano passado, já um pouco mais pé no chão, falando, pô, o importante é fazer bem feito, o básico bem feito. Então, eu concordo contigo, acho que as buzzwords, não tenho dúvida, mais de 60 palestras falavam de inteligência artificial, é a grande, né, é a grande estrela do evento, a grande palavra-chave, mas eu acho que teve, de novo, um papel humano importante, como engajar a gente. O americano tá sofrendo pra caramba com gente, não é só a gente, né? A gente vê lá no atendimento dos caras, assim. Então, teve omnicanalidade que eu ouvi esses dias de um consultor, pô, as pessoas ainda falam de omnicanalidade? Sim, porque, cara, ainda tá muito distante pra gente, né? E quantas das operações que a gente conhece não tem um omni estruturado, não fazem uso de todo o poder que a omnicanalidade traz. E acho que retail media também, que é algo que já acontecia de forma mais informal, né? As ideias vão se estruturando, né? Inteligência artificial, se a gente pensar em machine learning e tal, isso já acontecia também, assim, porque agora, né, tem a rede generativa, as coisas vão ganhando um escopo mais claro e vão se solidificando. Então, acho que são as principais palavras aí. Pô, para não chover no molhado, né? Que acho que depois dessa aula, acho que eu vi também. Claro, acho que retail media a gente ouviu falar bastante, a inteligência artificial, cara, é top one ali, óbvio, mas eu vi bastante assuntos, bastante temas pautado em frictionless, né? Então, jornada sem fricção. Eu vi o americano muito fissurado ali, cara, em como ele reduz 3, 4 segundos da jornada do consumidor para tornar a experiência um pouco mais bacana. Eu vi bastante coisa de sustentabilidade e e-commerce, né? Então, também o mundo está indo um pouco para esse caminho, e o consumidor, principalmente Gen Z, a gente também ouviu um pouco algumas conversas nesse sentido lá. Acho que o Gen Z ele tá pedindo mais da indústria do varejo, putz, eu quero saber de onde vem seu produto, eu quero saber qual que é teu processo. Então, acho que eu vi bastante discussão nesse sentido, e eu acho que ouvi bastante discussão, e aí indo também para um caminho de retail media, de preditividade, né? Então, eles estão criando cada vez mais um varejo preditivo, usando loja física para abastecer o digital para abastecer o físico, que aí volta um pouco nesse papo que o Zanco estava falando, da gente quase que retomar ali a conversa de omnicanalidade, que estava um pouco mais fria, né?
Então, acho que teve muita coisa bacana e muito conteúdo para a gente discutir. Boa, vamos entrar em AI, né? Ou inteligência artificial, AI, sei lá, tem vários jeitos de falar. Como eu vi esses learning, dias, AI e aí. AI, exatamente. Boa. Eu queria começar com uma frase que eu ouvi do CEO da Saks, que para mim foi... é o que resume para mim AI, né? Ele falou, a gente está com medo de ser too much, too fast, too soon, né? Assim, muito rápido e demais, assim, né? Então, eu acho que a gente está num período que todo mundo, desde a última, né? Falando muito eficiência, né? Como é que fazer o arroz com feijão bem feito, como é que a gente traz lucratividade, né? Lembrando que as empresas precisam dar lucro, né? Coisa que parecia que a gente tinha esquecido e tal, não sei o quê. Mas tem um monte de coisa nascendo de AI, né? E assim, muito tem se falado em como incorporar isso, mas de fato tem que tomar um cuidado, porque assim, uma AI generativa errada no meio do caminho lá é estragar a tua marca. Respondendo por você, falando por você. Errar muito com consumidores pode dar muito problema. Uma das coisas que eu tenho mais visto, eu vi um painel de CFOs, eu achei incrível, porque eu penso exatamente igual, assim, os caras pensando muito em AI para as coisas que vão trazer eficiência, produtividade, performance, resultado e tal. Então, eu tenho visto, e é uma das coisas que a gente pensa na Wake, a gente deve estar indo muito por esse caminho, inclusive, AI para ajudar a alocação de estoque, para ajudar o varejista a pensar reposição, para ajudar o varejista a ter forecast, precificação, quanto ele deveria comprar, esse tipo de inteligência artificial, né? Para ajudar o varejista no dia a dia a ter mais eficiência, eu acho que talvez seja o grande ganho. No meio do caminho tem lá fazer copy de produto, gerar conteúdo, descrição, esse tipo de coisa. Eu acho que faz um sentido, apesar de eu achar que a descrição do produto é sempre algo que deveria ter muito cuidado, né, no meio do caminho. Mas essas questões que vão ajudar na performance e na eficiência, para mim, são os grandes pontos de ganho de inteligência artificial. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham, onde vocês estão vendo utilizar, e você lá na Johnson, como você está imaginando utilizar inteligência artificial aí nos próximos períodos? Eu acho que conceitualmente faz todo sentido pensar em separar. A gente teve uma visita super ilustre lá no nosso Wake Retail Summit, nosso evento de fechamento lá na Columbia University, que foi a Sucharita Kodaly da Foster. No painel dela que ela fez, ela mostrou um slide bem interessante que ela separou numa matriz assim de coisas que estão mais maduras de IA, né, do menos maduro para o mais maduro, do que tem menos impacto para o que tem mais impacto. Então, eu acho que esse modelo mental faz sentido na hora de pensar onde que eu vou botar. Não vou desbravar terreno agora, calma, vamos ver o que tem. E ela separava ainda em coisas que tangem o back-office, outras que tangem o time de loja e outras que tangem o consumidor. Né? E aí, dependendo do tipo de tecnologia. E aí as mais maduras estavam mesmo ali em predição de comportamento do consumidor, vou gerar um e-mail marketing que seja algo contextualizado com o comportamento de compra. E aí a IA pode me ajudar, né? Vou comprar melhor, vou reduzir custo. E aí se a gente olha em produtividade, nosso time às vezes está perdendo... Tem um analista lá que passa 70% do tempo montando o PPT do relatório. Cara, bota lá um BI com IA para já gerar isso automaticamente e botar esse cara para uma tarefa mais inteligente. Então, acho que tá muito mais algo mais simples do que achar que vai reinventar o futuro e a IA vai te fazer triplicar a venda. Mas não, vai botar seu time para de fato se concentrar onde faz mais sentido e vai te dar, eu acho que um tema que a gente não falou nos temas principais, foi até um painel que eu participei lá, é de engajamento do consumidor, como que a inteligência artificial pode me ajudar com CRM, com a hora certa de falar com esse cara, de trazer uma proposição de produto complementar, seja baseado em comportamento ou em produto. Eu acho que aí tem uma pista enorme e a gente já tem solução no Brasil para isso, né, cara? Muito bem. Total. Acho que é legal a gente dar um passo para trás e entender assim, porque tudo é questão de timing, né? Tem o timing, mas tem questão de timing, né? E acho que não só a NRF, mas o mundo hoje está num momento econômico complexo. Então, é claro que quando a gente vive um momento econômico complexo, a gente fala muito mais de produtividade. Então, aquela festa do caqui ali que a gente viveu desde 2009 até, 20, né, que, cara, cash burn, né, então todo mundo queimando caixa e vamos crescer a qualquer custo, vamos
vamos ganhar, o usuário valia mais do que a última linha ali de lucro, né? Então, acho que isso acabou e isso acaba no mesmo momento que entra a inteligência artificial para nos ajudar a melhorar a produtividade, né? Então, eu acho que tem muito, eu vejo muito esse lado que o Zanco falou, né? Então, eles estão focando principalmente, eu vi muita coisa até na feira, eles usando AI para parte logística, para melhorar processo, otimização. A gente também, com a prevenção de perdas. Total, com a delegação, a gente pôde ir lá visitar o CD da Amazon, que foi, uma experiência legal pra caramba. O CD, todo robotizado, expede 5 milhões de pedidos por semana. Cara, do momento que o pedido chega até o momento que o pedido entra no caminhão, demora 7 minutos. Então, assim, isso é muito legal e com certeza tem um saving para a companhia absurdo. Acho que outro lado que eu vi bastante a AI sendo discutida é o lado da humanização. E aí parece meio que conflitante, né? Humanização com inteligência artificial. Mas, assim, como a gente usa a AI para justamente tirar um pouco daquele processo Charles Chaplin, do apertar o parafuso, né, entre aspas, e como a gente, de fato, coloca as pessoas, né, para, de fato, gerarem valor. E eu acho que é isso, assim, o momento que a gente está, ele pede geração de valor, e não pede mais tanto o apertar o parafuso. E aí eu estava numa discussão na semana passada, até pegando um pouco do gancho que você falou, como a gente está pensando dentro da companhia, né, estava numa discussão da semana passada que, para mim, a gente tem que voltar ainda mais, que é um pouco de, como a gente começa a educar as pessoas a partir de agora? Porque já que as pessoas agora, elas têm que cada vez mais serem cabeças pensantes, de fato, e não só operacionais, como que a gente educa? Né? Desculpa, falei um palavrão aqui, mas... Manda ver, que pode. Como a gente educa e como a gente constrói o ecossistema. Então, acho que dentro da companhia, pensando no longo prazo, a gente está pensando em como a gente forma e quem que a gente traz de profissional para compor o time, que acho que é um time que ele demanda cada vez mais mudanças, um profissional completamente diferente do profissional que ele era demandado há 10, 15 anos atrás. A gente hoje já usa bastante falando em humanização e um pouco de engajamento de consumidor, igual o Zanco trouxe aqui, como a gente olha para o consumidor e conversa com ele. Então a gente fala de e-commerce, tem review pra caramba, e é um prato cheio para a indústria e para o varejo. E ainda tem muito pouca gente no Brasil, cara, lendo review e vendo o que os consumidores estão falando. Então, acho que assim, e é claro, né, a gente fez há muito tempo atrás, a gente lia isso 1 a 1, cara, ele era uma maluquice. Hoje você já consegue usar algumas ferramentas, deixa eu ver quais são as palavras que o consumidor está mais falando aqui. E aí você vai atacando ponto a ponto. Então, acho que isso ajuda também a você, cara, gastar tempo com o que interessa, de fato. Vamos falar de negócio, vamos falar de crescimento, vamos falar de geração de valor. Então, falei muito aqui, mas é um pouco do que eu penso. Eu até queria puxar um gancho aí, talvez entrar um pouquinho no próximo tema. Você falou de pessoas, você falou bastante de humanização. Eu vi um painel da CEO da Restoration, que é uma marca de moda que está crescendo bastante nos Estados Unidos, tem seu propósito muito voltado à sustentabilidade, né? Até o lema dela é o seguinte, andar pelado é o jeito mais sustentável de ser, né? Depois disso, a gente é a segunda opção, né? Então, é um slogan, sei lá, super legal. Sim. Um propósito super bacana. Ela disse que já se sentiu tentada algumas vezes a dar uma escapadinha nesse negócio de sustentabilidade. Ela manteve o propósito. As consumidoras entenderam, né? Tem um monte de pesquisa que diz hoje em dia que o consumidor topa pagar um pouquinho a mais por ter empresas ligadas ao seu propósito, e ela está conseguindo crescer. E um dos pontos que talvez ajude no crescimento dela, ela no meio do caminho lá estava falando assim, cara, eu invisto em tecnologia, a gente tem um time grande até de tecnologia, eu invisto muito em tecnologia para deixar o meu vendedor ocioso. Assim, por quê? Porque assim, eu quero que meu vendedor gaste o tempo dele com o cliente. Então, tecnologia serve para melhorar as relações humanas. E é para isso que a gente coloca a tecnologia lá dentro de casa, né? Ela tem um sistema de experimentar a roupa, né? Você vai lá, bipa as peças que você quer, você vai lá no provador inteligente, você recebe as peças dentro do provador. E isso ela consegue medir ponto a ponto, né? Ela sabe a conversão de cada uma das peças depois que tantas idas ao provador, tantas viram venda. E assim, isso garantiu que ela aumentasse, acho que 30%, 40% a quantidade de itens por carrinho, né? Porque o vendedor ele fica mais disponível para estar ajudando o consumidor no meio do caminho a escolher a peça correta, dar uma mini consultoria de moda. Então, o atendimento tem sido um ponto importante. E aí eu tenho visto um monte de tecnologia
e é uma coisa que a gente também acredita muito aqui, para empoderar o vendedor, eu acho que isso é fundamental, né? Botar ele no jogo, mas municiar ele com ferramentas para que ele consiga ser cada vez mais assertivo, seja com AI, seja com o histórico do consumidor, um monte de coisas que hoje em dia é democrático e possível fazer. Mas tem também um outro tema, né? Então esse é um dos temas, e o outro que eu queria desdobrar, eu queria opinião sobre esses dois de vocês, a gente visitou algumas lojas, a gente estava comentando lá, eu quero escrever um artigo sobre isso, assim, é impressionante o nível de treinamento que a gente tem no varejo americano, né? Você fala com um atendente de loja, que não é nem o gerente, ou um designer, ou um cara que ajuda lá de consultor de moda, o cara sabe o histórico inteiro da loja. A gente foi na Nordstrom, por exemplo, cara, o cara é consultor ele deu um show, ele sabia que 2.000 pedidos por dia eram despachados em ship from store daquela loja, ele contou a história inteira da família Nordstrom, ele sabia toda a história do processo em todas as formas. Personal stylist da loja, né? A gente foi no Swarovski, que uma vendedora sabia contar como é que era feito o cristal, a história, as collabs, né? E aí, eu acho que talvez é uma coisa que a gente tem uma diferença enorme, assim, né, do americano pro brasileiro, né, o quanto a gente envolve o cara no jogo aqui, né, para que ele faça parte da experiência, né. Acho que a gente ainda investe pouco no ser humano aqui dentro para que essa experiência seja completa. Então, eu queria ouvir essas duas coisas para vocês, como é que a tecnologia vem para ajudar esse ser humano a estar inserido no processo e como a gente melhora esse ser humano para que ele faça parte da experiência, porque a gente fala muito de experiência, mas a gente esquece que um elemento importante é o cara que atende o consumidor na hora. Não tenho dúvida. Eu acho que tem muito valor na tecnologia, tirando a fricção, né? Além assim, da gente tentar entender a jornada já é um desafio, né? Saber por onde o consumidor andou até chegar aqui, e aí a tecnologia vai ajudar muito a gente encontrar ele nesses meios de caminho. E essa relação humana, até no painel que a Vivara participou comigo, a Mari contou que quase 40% das vendas do e-commerce da Vivara tem uma interação humana. Né, cara? Então, é lógico, é uma compra mais complexa, mais alto valor agregado, mas o fator humano é diferenciação, inclusive numa operação mais distante como e-commerce. E a gente vê, por exemplo, cases como o Bonobos, que é uma guide shop, que é do Walmart hoje. O Walmart comprou a operação e ele tem lá na vitrine dele, ele coloca o vendedor 100% dedicado a você. Que ele está dizendo, como é uma guide shop, o cara não precisa ficar arrumando estoque, o cara não vai... Então, não, o vendedor está 100% com você. E ele entende isso como um diferencial. Inclusive, a gente foi visitar a loja, a menina não deixou muito. Não queria que a gente entrasse desesperada, porque ela tem uma conversão de... Ela tem o uma KPI métrica dela. de quantas pessoas entram e quantas compram. E a gente ia visitar a loja só. Um grupo visitando, eu falo, pelo amor de Deus, você vai acabar com o meu indicador. Né? Eu vou perder meu bônus. Você vai acabar com o meu indicador, tava desesperado. Então, acho que tem muito dessa... E aí, Ale, eu acho que a diferença do material humano, e até dentro de operações americanas, mas você vê diferença, acho que quem cria cultura, cara, Pô, você é mais do que o cara... Você não tá só vendendo roupa, cara. Você tá transformando a autoestima de alguém, você tá segurando a história de uma família que está há 80 anos nesse negócio e tal. E aí o cara se sente parte de algo maior, não sente só o vendedor. Eu comecei vendedor de lojas, então... e a gente tem no varejo, pô, é algo passageiro, é sábado e domingo, mas tem um monte de outras coisas legais de relacionamento, de habilidade, né, que você desenvolve, que a gente vende pouco isso. E eu ouço de empresário varejista, o cara me trocou por R$50 a mais, ele me troca. E eu falo pro cara, é porque tudo que você oferece além do salário não vale R$50. O ambiente, a cultura, a evolução, a educação, não vale R$50. Então, acho que a gente tem uma oportunidade absurda em gerir melhor pessoas, em engajar mais, em fazer as pessoas se sentirem se desenvolvendo no lugar, em ter níveis, já vi cases de níveis hierárquicos dentro do atendimento, um vai ensinando o outro, empoderando a equipe. Acho que tem um caminho enorme aqui pra gente. Cara, eu acho, olha, concordo 100%, mas se a gente pegar hoje 90%, esse é o dado da Insider, 90% dos consumidores, eles pesquisam online antes de comprar, seja online ou offline. Então, eu realmente acredito, eu falo pra caramba isso, que todo vendedor, ele é um influenciador. Uhum. E eu acredito muito que daqui a algum tempo, a gente vai escolher, e o varejo no Brasil especificamente, ele tem pouca diferenciação ainda. E aí você trouxe esse ponto da experiência dentro dos Estados Unidos, que é realmente inacreditável frente ao que a gente tem aqui. Então,
Eu acredito que daqui a pouco a gente vai começar, putz, eu quero comprar uma televisão. Eu vou comprar não na loja tal, eu vou comprar, cara, daquele cara que eu vi um vídeo no TikTok e o cara me encantou ali por algum motivo. Eu vou comprar passagem de avião do cara porque aquela companhia Sim. tem a aeromoça XPTO que fez um vídeo engraçadinho. Então, eu realmente acredito que a tecnologia e o celular, ele realmente empodera. E aí cabe o varejo e as indústrias saberem utilizar dessa artimanha. E eu sempre fui do lado da indústria e eu vi por muito tempo, né, a própria indústria, cara, em linhas gerais, até boicotando de certa forma, porque, não, peraí, cara, como assim? Esse cara aqui vai ser mais importante, né? E hoje, se a gente pega, pessoas, de fato, são maiores que marca. Quando a gente pega hoje os canais mais assistidos no YouTube, dos 10 maiores do Brasil, só um é marca. Sim. Um é marca. Então, assim, eu acho que isso é um caminho... Pessoas são marcas, né? Pessoas são marcas. É um caminho sem volta, porque as pessoas elas querem ouvir opinião, elas não querem mais informação. Informação a gente tá, cara, abarrotado, né? E aí, assim, eu vou acabar chovendo no molhado, mas eu não tenho muito como fugir disso, porque eu concordo gênero, número e grau. Eu acho que a tua segunda pergunta é um pouco de construção de cultura. E isso vem desde que o americano nasce frente ao brasileiro. O americano, ele tem orgulho de falar que ele nasceu nos Estados Unidos. A gente vai para fora, você tem... Brasília. Você quase que... Você esconde e fala de onde você é. Então isso já começa dali. E eu vejo muito eles com esse apreço por onde eles trabalham, esse compromisso, porque eles entendem o todo. Ele não é aquele cara, putz, eu não tô preocupado que o meu trabalho é isso aqui. Eu sei que o meu trabalho é isso aqui, porque o todo é muito maior, que a gente gera o valor tal. Né? Então, aqui ainda a gente não tem isso. A gente ainda tem mais esse... ainda tá um pouco nessa era mais, entre aspas, robotizada aqui, né? Que é cada um no seu silo e a gente não tem uma visão do todo. Tem algumas indústrias que eu já vejo fazendo isso, alguns vários aqui no Brasil, mas ainda acho que é super incipiente, tem muito mais espaço para a gente discutir sobre isso. Boa, até um dado da PwC, né? No relatório de consumo deles, acho que no último deles, até a geração Y, a gente buscava mais produto ou em marketplace, né, numa Amazon da vida, né, para comprar, do que no ou no Google, né? Eram os dois principais canais. A partir da geração Z busca mais produto nas redes sociais, né? No TikTok, mais especificamente no TikTok, um pouco no Instagram. Eles vão atrás de redes sociais para buscar produto. Então é ingenuidade nossa achar que as pessoas não vão ter um papel importante nesse processo. Tem até uma hashtag no TikTok que é TikTok made me buy. Made me buy it, né? Assim, eu comprei por causa do TikTok, né? Total. Não, isso é Shein, né? Nos Estados Unidos já tem quase que o tráfego da Target em pouco mais de um ano, com 100% do tráfego vindo de micro e nano influenciadores, né? Fundamental isso. Só reforçando o que você falou de influenciador e o Matheus também da influência, a gente foi na Nordstrom, uma loja gigantesca, 7 andares, vende tudo como você pode imaginar das marcas mais famosas do mundo, de tênis, Perguntamos o que mais vende aqui. Ele falou que mais vende aqui é Skims. Skims é a marca de underwear da Kim Kardashian. Então, assim, que nasceu de uma influenciadora e usa outras influenciadoras para promover. Vende mais do que marcas consagradíssimas. DNVB, né? A WePink da Virgínia, cara, ela fez uma live em 1 hora, vendeu 15 milhões de reais. A gente tem um cliente que é baseado em influenciador também, cara, em um dia de campanha de influenciadores, ele vendeu, sei lá, 25 mil pedidos assim, de cosméticos. Assim, é uma coisa surreal mesmo. É muito... E outros casos, né? Você pega a própria... Coisas que são muito genuínas, né? Vocês viram o caso da Stanley lá, que o carro pegou fogo, a única coisa que sobrou o copo Stanley, viralizou, arrebentou de vender copo Stanley, o CEO da Stanley deu um carro novo para o usuário. Então, é o consumidor fazendo parte dessa história toda, assim, muito legal. E agora acho que a pergunta para a gente pensar junto aí para frente é como os varejos / indústria se viram para isso, né? Porque eu acho que ainda tem um pouco aquele receio de, putz, tá bom, mas eu vou personificar aqui minha marca, mas e se essa pessoa, não sei, em algum momento sair da companhia? Pô, como que a gente fica e tal? Eu tenho uma opinião bem consolidada sobre isso. Assim, eu acho que cada vez mais as marcas vão fazer diferença. Assim, eu acho que
os produtos cada vez mais eles têm uma diferença muito pequena, mais parecida entre eles. Né? E aí você vai comprar porque uma marca tem mais a ver com você do que outra. No fim do dia é isso que vai acontecer. E aí como é que você comunica? Lembrando, eu acabei de falar aqui que as pessoas topam pagar mais por ter marcas que são engajadas, que têm o mesmo propósito, os mesmos valores e tal. Então a marca é importante, né? E aí como é que as marcas comunicam? Se elas vão ter que usar cada vez mais inteligência para descobrir quem são as pessoas que estão conectadas com o propósito daquela marca para mandar genuinamente, de maneira íntegra, né? Integral, né? Verdadeira, autêntica, né? A comunicação correta que essa marca quer levar para o consumidor. Isso cada vez mais vai criar conexão entre influenciadores, consumidor e marca. Então a marca tem que pensar como ela faz essa divulgação, né? E eu acho que nessa história os micro influenciadores, os médios, eles têm um papel cada vez maior nessa história toda, maior até do que os grandes influenciadores, né? Que em alguns casos eles estão fazendo mais um merchan do que sendo propriamente usuários de uma marca específica. Nessa linha eu tenho olhado com bastante atenção para o movimento de UGC, né? Que é o User Generated Content, que é o próprio usuário, e aí não tem nada mais genuíno do que, cara, autêntico. Comprei esse copo e ele é incrível, dá uma olhada e tal. E eu posso ser um mero desconhecido, mas a autenticidade e o conteúdo relevante faz com que isso reverbere. E cada vez mais, né, a gente vê interação entre os consumidores, enfim, os usuários, como a gente quiser chamar. Então é isso. Hoje as pessoas elas interagem no chat da página de produto, elas veem um vídeo de unboxing do produto A e elas interagem ali, uma ajuda a outra. Então acho que eu concordo 1000%. Assim, a marca ela ganha cada vez mais relevância a partir do momento que a gente vive uma economia que o diferencial de produto, tirando quem disrupta o mercado, né, na frente, mas assim, tirando isso, o diferencial de produto ele vai ser, já e vai ser cada vez menor. Então como você constrói quase que uma atmosfera, né? Então eu acho que assim, o que eu sempre brinco dentro de casa lá, né? A gente tem que ter cabeça de marketing de luxo. Sim. E pensando para se pedir, né? Para a categoria de bem de consumo. Então essa é a complexidade, é você gerar valor, só que não só gerar valor, é gerar aspiração mesmo num copo de água, cara. E eu acho que os micro-influenciadores, eles fazem isso muito bem, e fazem isso muito rápido, né? Então, também um movimento que é uma discussão lá, que é, poxa, a gente precisa se adaptar à agilidade e aos tempos e movimentos do mercado também. Né? Então, acho que, tem muita coisa bacana pra gente. Eu acho que vale a gente pontuar que nessa seara do desenvolvimento da marca, a gente viu alguns cases, até uma palestra da Crocs, junto com a Benefit, o lance da colaboração, assim, poxa, deixa eu me conectar com alguém que tenha valores e não só necessariamente vai ser para a esfera do luxo, mas eu posso criar atributos que sejam de ser divertido, parte da minha comunidade, ou é sustentável, mas eu tenho cada vez menos tempo, como você disse, e quero dar minha atenção a quem, bate o papo que eu gosto de falar. Então, seja conectado ao esporte, seja conectado mas criar uma aura em volta da marca de atributos intangíveis. Os funcionais, tem um outro estudo que eu vi que era os mais antigos compram por atributos muito funcionais, preço, features e tal, e os mais jovens são por atributos emocionais, cara, educação, isso aqui me ensina a fazer, a página desses caras me ensina, sei lá, cozinhar. Cortar grama, cozinhar, e aí acho que é onde a indústria e o varejo tem que explorar. Só para fazer um fechamento, aqui, cara, acho que o último ponto que até da NRF, a primeira palestra começou com a CEO da Levi's. E ela sobe no palco, primeira palestra da NRF, ela sobe de saia jeans, que já acho que passa uma puta mensagem legal, assim, né, até sobre o propósito da marca e sobre empoderamento feminino, então foi muito legal ver isso. E ela fala assim, uma marca de 150 anos, e ela falou de marca quase que o pitch inteiro dela. E, tem 150 anos. Então, assim, todo mundo realmente tá olhando para isso de uma forma, putz, é isso, eu preciso por aqui, eu preciso por aqui. Como eu vendo, não o que eu vendo. Não, é importantíssimo. Mudando um pouquinho de assunto, queria puxar o tema de omnicanalidade, né? E aí tem omnicanalidade do varejo, tem um pouco de como a indústria enxerga a omnicanalidade, né? A gente está num cenário brasileiro que tem gente fazendo bem feito,
tem maior parte ainda fazendo timidamente, um pedaço ainda que você tem que convencer que o Omni é o melhor caminho, e você vai nos Estados Unidos, os caras já estão rodando o Omni há muito tempo, e cada vez mais pensam em como aprimorar a omnicanalidade, né? Você viu, para mim foi um absurdo saber que uma loja só da Nordstrom, só uma, despacha 2.000 pedidos por dia daquela loja, né? Então, 45% do e-commerce, se não me engano, do e-commerce da Nordstrom é atendido por loja. É muita coisa, assim. Então, cada vez mais eles estão tentando tirar fricção, cada vez mais estão integrando, tendo menor ruptura, maior alocação, e aí a omnicanalidade começa a tomar outros rumos, né? Como é que os preços podem ser diferentes entre canais, né? O CEO da Macy's falando, cara, eu fechei loja física e percebi que naquele CEP minha venda do e-commerce caiu. Aí eu tirei a loja em alguns lugares do shopping, que eu tinha um custo alto, e fui para a rua, eventualmente com lojas menores. Isso manteve o ponto de apoio, relacionamento com o consumidor, o faturamento do site para aquele CEP continuou, voltou, e o meu custo, né? Então, assim, como é que os caras estão olhando minuciosamente para uma operação que tem que estar totalmente integrada, porque o consumidor está em muitos canais, a comunidade de buscar, de receber mais perto, receber mais rápido, porque o produto está mais perto, né? Isso é muito importante para eles, né? E aqui a gente está engatinhando. Queria um pouco das impressões de você, e especificamente você de indústria, como é que vocês estão enxergando essa relação, né, de omnicanalidade, como usar o multimarca, como usar o revendedor como ponto de apoio nesse aspecto. Cara, eu sempre costumo, quando eu vou falar de omnicanalidade, é um tema que eu gosto bastante. Eu costumo começar com a historinha que é assim, né? Se a gente pensar, eu vou para um ponto físico, né? Aí eu coloco uma força de vendas extra, estoque está em dia, eu coloco ponta de gôndola, deixo a loja perfeita, coloco, cara, um banner na frente da loja, engajo todo mundo. Eu chego no dia que eu vou fazer minha campanha ali promocional, ou qualquer que seja o evento, eu coloco 100 pessoas dentro da loja e eu vendo para 2. Você ia falar, cara, que horror foi isso aqui. Só que quando a gente vai para o mundo digital, a taxa de conversão média hoje no Brasil é de 1,7%, menos de 2%. Só que a gente acha ok. Então, eu estou dando esse passo atrás só para falar um pouco da construção, que a gente viveu uma era antes, que era a era da super personificação. Então, você ia na vendinha ali, a pessoa te chamava pelo nome, sabe o nome do seu cachorro, da sua família, tudo mais. Você tinha uma relação quase que afetiva com aquele vendedor. Depois, a gente passou por a era da escala excessiva, né? Então, principalmente, a gente falou também já sobre isso aqui de retail media, né? Retail media era muito barato, cara, vamos trazer 100, 2 converte, beleza, então vamos trazer 1 milhão, vamos trazer 10 milhões, vamos trazer todo mundo e a gente vai converter esse 2%. E a gente se preocupou pouco em engajar. E acho que agora a gente está indo, aqui no Brasil a gente ainda está nesse caminho, mas nos Estados Unidos, como você já bem pontuou, eles já estão há algum tempo nesse caminho, que beleza, como eu gero escalabilidade com humanização ou personificação de todo o processo, né? Então, acho que do nosso... Beleza, de tudo isso, né, essa historinha, acho que do nosso lado, aqui a gente enxerga, né, como Kenvue, a gente enxerga algumas grandes oportunidades, né? Então, primeiro, a gente precisa tirar fricção até da parte de returns, que hoje, para mim, é a principal dor. Sim. E lá a gente ouviu muito os caras assim, cara, a galera pode comprar online e devolver na loja, tá tudo bem. Né? Mas depois, como você engaja um país que dentro do mesmo país a gente vive quase que 10 unidades de negócio federativas diferentes. Então, é muito complexo você gerar a mesma experiência que você gera em São Paulo, que você gera no Nordeste, que você gera no Norte, que você gera no Centro-Oeste. Então, você também conseguir regionalizar junto com a omnicanalidade, esse é um desafio bem complicado da indústria do varejo. Acho que depois... lojas, varejos nacionais, que têm lojas espalhadas pelo Brasil, eles vão sair na frente, né? Só que o que a gente vê lá é que os varejos regionais, eles conseguem manter uma conversa, uma recorrência, um ticket médio mais interessante. Por quê? Porque hoje ele consegue ter um controle, ele precisa de menos capilaridade para controlar um pouco a sua base de consumidores, ele consegue gerar conversas mais assertivas e ele sabe. O varejo que está no Sul, ele sabe como o cara do Sul pensa. Mas alguém aqui em São Paulo
decidindo qual vai ser o planograma da loja do Nordeste e como ele vai fazer pensar na omnicanalidade no estado da Bahia, será que é o modelo mais assertivo? Então, acho que dentro também da própria indústria do varejo, a gente discute muito, como a gente regionaliza esse pensamento? Porque o produto nosso que é número 1 de venda no Nordeste, ele é número 30 de venda aqui no Sudeste. Então, eu acho que é pensar um pouco não só na omnicanalidade, mas na regionalização. E, claro, a gente... E aí eu vou tirar também um pouco o lado de, romantizar muito o varejo americano, né? E só bater aqui no brasileiro. A gente ainda tem, acho que, grandes discussões de acessibilidade. A gente tem muitas discussões sobre infraestrutura. Acho que, assim, se a gente entrasse nesses temas aqui especificamente, a gente ia ficar... Aí podia pedir um vinho aqui, cara, aí vai até... acho que a gente ainda tem muitas discussões sobre tributação, né? Então você pega hoje, a gente tem uma complexidade tributária no Brasil que quase que ganha o jogo quem está no estado com melhor benefício fiscal. Então acho que, assim, a omnicanalidade de verdade aqui no Brasil, nesse nível que a gente vê nos Estados Unidos, ela ainda tem alguns passos que eu acho que são um pouco mais estruturais, mas a gente precisa ter essa conversa em algum momento, né? Então, a gente como indústria já está abrindo essas conversas, e claro, hoje se a gente pega um dos principais players nossos, cara, você falou de 45% da Nordstrom, hoje um dos principais players nossos, 80% da venda dele online é pick-up from store. Então o cara compra no app e retira na loja. Por quê também? O nosso negócio, ele está muito pautado, no offline, está muito pautado em farmácia. Conveniência. E você tem farmácia, cara, uma a cada 5 minutos de você, né? Então isso também facilita. Agora, isso eu estou falando do nosso universo, mas olhando um pouco mais no espectro massivo, não necessariamente você vai ter uma loja a cada 5 minutos de você de um cara que vende, sei lá, TV. Então, acho que tem essas complexidades, mas a gente está tentando dar tração do lado regional, então, ganhando a confiança, tendo conversas diferentes, e a gente também está se aproveitando desses grandes varejos nacionais, porque os caras eles têm uma escalabilidade de pontos físicos, que é super importante para a omnicanalidade funcionar bem, muito bacana, mas ainda tem conversas estruturais que precisam ser... Eu acho que, complementando eu tenho uma visão bem particular da omnicanalidade. Eu acho que, olhando historicamente no varejo brasileiro, a gente cresceu muito pautado em inflação e informalidade no passado. E isso fez com que o empresário se profissionalizasse menos. A gente, em geral, é menos profissional do que mercados mais maduros, que o europeu, que o americano. Lógico que a gente tem muita coisa boa aqui, tem a bossa brasileira, tem layout, produto, tem muita coisa incrível aqui. Mas em gestão de varejo, num geral, toda generalização é um pouco burra, mas correndo o risco da generalização, a gente é menos profissional do que mercados mais maduros, muito pelo histórico do passado. O cara, tinha orgulho de ter um depósito enorme, porque aquilo, a ciranda financeira ia valorizando. Muito cara ganhou grana na informalidade. E aí, setores que foram empurrados à formalização, como varejo alimentar, muito pela indústria, farmacêutico, você olha que são um pouco mais maduros, talvez, do que a indústria de vestuário, que é mais pulverizada, que ainda é mais informal. Vem se formalizando, o fisco é cada vez mais eficiente nisso. Tem rede grande que não tem SKU formalizado. Não tem estrutura de produto, de cadastro de produto. Porque, cara, isso é muito amador perto do que pode ser. E por outro lado, eu acho que, e aí por isso acho que no Brasil a omnicanalidade não veio de cima para baixo, não veio do varejista entregando isso como opção do consumidor. E começa a ser, deixa de ser uma tendência e vira uma pendência, como diz o Edmur, porque... Agora o consumidor está puxando isso, porque ele quer essa jornada conectada, fluida, ele quer saber, ele quer o ponto de fidelidade aqui, lá, ele quer pesquisar, ver o vídeo no YouTube, depois a influenciadora entra no site, vê, reserva, vai pegar lá na loja que é do lado, ele quer essa praticidade. E se não tiver, ele vai para o outro, né? Se ele não tiver, ele vai de se conectar com a marca, né? E aí a gente tem um cara que é Meli, que criou um consumidor absurdamente mal acostumado com velocidade de entrega. Cara, moro em Santana de Parnaíba, peço hoje ali em Jundiaí, chega às vezes no mesmo dia, no dia seguinte. Vou viajar no final de semana, comprei uma bota, já chegou. Comprei de manhãzinha. Cara, então, se eu não integrar isso, não, vai sair do meu CD lá da Conchinchina, vai atravessar o Brasil, custa R$80 de frete e demora 6 dias. Nem a pau, cara, não vou. Então, não, vem buscar aqui no Shopping Tamboré do lado da sua casa, beleza, eu vou lá, quero agora, quero gratificação instantânea. Então, acho que agora o varejista brasileiro está correndo atrás
pressionado pelo consumidor, com um desafio, como você bem colocou, que é tributário. A gente tem uma jabiraca tributária que é super difícil, né? O comprar no e-commerce e retornar na loja, que parece algo simples, quando você entra no detalhe, né? Eu costumo dizer, o diabo mora no detalhe, cara. Quando você... Bons projetos estruturados, como a gente já viveu no passado, né? A lei de omnicanalidade, são complexos, cara. E aí você tem aqui, a gente cresceu em muitos segmentos com franquia. Então, cada um é uma empresa, cara. Como que eu compro na loja do Matheus e devolvo na loja do Ale, que nem comprou aquele produto. E atende o Matheus, pô, e aí vende o estoque do e-commerce, como os fluxos financeiros vão. Cara, é complexo, mas tem gente aí como o Wake para ajudar. Acho que tem gente mostrando, botando de pé esse ovo. Então, cara, tem que ir atrás que o consumidor começa a pedir isso. Com certeza. Vamos falar de retail media? E eu tenho um tema super complexo, porque assim, retail media tem tudo a ver, parece que não, né? Vou vender mídia, vou monetizar o meu espaço ali de alguma maneira, assim, para quem contextualizando, né? Retail media é o varejista aproveitando o seu tráfego, seja de loja física, seja de loja virtual, para vender inventário para outros varejistas, para indústria, para, sei lá, empresa de serviço, enfim. Quem não seja concorrente, que tem algum tipo de sinergia e consiga monetizar essas pessoas, as que compram e eventualmente as que não compram também. Mas retail media tem muito a ver com dados, né? Assim, as pessoas esquecem isso, né? Total. E eu falo uma frase assim que a gente fica falando de dados acionáveis, né? Mas a gente esquece de ter os dados acessíveis, né? A gente ainda vive um mundo, especialmente aqui no Brasil, que as empresas muito mal organizam os seus dados, né? Elas não coletam as informações, elas não sabem o que acontece, né? Exato. O cara vai na tua loja física, você não sabe quem ele é, né? Enfim, quem saiu, quem entrou. Então tem, assim, eu acho que a partir de agora, cada vez mais os varejistas devem correr ou buscar, assim, estruturar melhor essas informações para ter elas disponíveis para que eles consigam monetizar. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco das oportunidades e em que pé estamos aqui. Eu acho que assim, a mídia no varejo se justifica porque é importantíssimo reduzir custo, porque preço é um desafio. Alguns segmentos do varejo, tipo varejo alimentar, tem às vezes margens lá na última linha menor de 1%, né? Então, cara, toda a economia gera vantagem. Haja vista ali, Best Buy, por exemplo, estava morrendo, começou a alocar espaço, começou a brigar com a Amazon em preço. Então você reduz custo operacional, você fica mais competitivo em preço. E justifica porque o consumidor, muitas vezes, está investindo muito tempo, tem muita atenção, né? Isso é parte da economia da atenção. Porque tem atenção, tem grana. Por isso que a rede social, né, leva essa grana toda, porque as pessoas passam muito tempo olhando. Muitas vezes eu tenho alguém muito tempo numa loja ou num site, então eu posso monetizar isso. E como a Ale bem disse, nem sempre o varejista está pronto com informação. Se alguém já comprou mídia e recebeu um Media Kit, né, eu tenho lá. Essa revista é impressa para 35 mil assinantes, então eu tenho dado, né? E eu vou optar e vale mais quem tem números melhores. Se você não sei quantas pessoas entram na minha loja, quanto tempo elas ficam, quais são os corredores de melhor tráfego, eu não vou conseguir monetizar isso. Vai ser um salto muito no escuro para o cara que for investir nisso. E aí, a própria Sucharita trouxe um conceito interessante de retail media, que ela separa em endêmico e não endêmico. E aí, mas isso já é para quem já está um pouquinho mais estruturado, que o endêmico é alguma coisa que está relacionada ao que eu vendo, né? Então é a farmácia fazendo a publicidade do protetor solar. Isso aí. Do Sundown. É o supermercado fazendo propaganda da Heineken. A Heineken pode patrocinar a gente, Pode. Aceitamos patrocínio, né? E o não endêmico é eu chegar lá no meu, sei lá, e o banco X tá lá vendendo seguro, uma seguradora, algo que eu não vendo, mas que é alguém que quer falar com o meu público, e aí eu preciso saber meu perfil de público, volume e tudo mais, é mídia. Né? Então você vai entrar, você passa a concorrer com o jornal, com o portal, com o outdoor, se a sua cidade tem outdoor, com a placa do ônibus. Exato. E aí você precisa estar municiado de informação para justificar que você é a melhor mídia. Pô, total. E acho que tem um dado, eu vi inclusive hoje esse dado. 2023, você pegar todo o gasto de mídia nos Estados Unidos, 74% já foi mídia digital, né? Aqui no Brasil a gente está em 54%, mas assim, já é muito relevante. Muito porque é metrificada, né? Exatamente.
Porque acho que isso ainda, talvez não da melhor maneira, mas é isso. Queremos dados e queremos dados acionáveis, né? E o Retail Media, ele te entrega isso ali no fim das contas. Muito diferente de, putz, coloquei um outdoor na Avenida dos Bandeirantes, cara, sei lá, meu. Então hoje você consegue metrificar bem. Acho que a próxima discussão que eu vejo algumas pessoas já, claro, cada um tá num ponto da cadeia, mas ainda vejo muita gente um pouco perdida, cara, pô, quando eu falo topo de funil, awareness, cara, qual que é a melhor maneira de metrificar? Porque a gente ainda fala muito aqui no Brasil de ROAS, mas, cara, awareness, será que eu olho para retorno sobre o investimento que eu coloquei ali? Pô, talvez não deveria. Eu deveria olhar para a construção de marca, como tá meu custo para imprimir aquele banner. Então, acho que separar um pouco os indicadores. Eu vejo ainda muita gente colocando na mesma cestinha. Acho que esse é um ponto. E eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar de uma maneira diferente, que Retail Media, ele não é uma máquina de imprimir dinheiro. A gente acha que né? Eu coloco 1, ele volta a 10, coloco 1, ele volta a 15. A gente tem que pensar, a gente falou muito aqui sobre marca, né? Retail Media hoje, ele é uma ferramenta de construção de marca. Cara, o Zanco falou uma palavra que cara, a atenção hoje está em redes sociais, está nas plataformas digitais. Então, se a atenção tá lá, eu tenho que usar isso para construir minha marca. Só complementando isso, olha como a oportunidade é grande. O Fernando Yunes, do Mercado Livre, falou no painel dele na NRF, ele falou, olha, 80% das buscas que acontecem no Mercado Livre são sem marca. Então, eu tô buscando calça preta. E aí a chance de eu dizer, não, eu sou a calça preta aqui. Né? Eu tô tênis azul, cara. Olha a minha marca aqui. Porque 80% das pesquisas são sem marca, são só pelo item. Não, a gente, hoje com alguns varejos, grandes varejos bem parceiros nossos, é isso. A gente quer criar, cara, o aware, é isso. A gente quer, mental availability. Eu quero estar na cabeça do consumidor o tempo inteiro. Ele vai pesquisar o que ele quiser. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá dando um oizinho, né? E aí tem um outro ponto que, para mim, ele é super conectado com o Retail Media, que não adianta só eu dar o oizinho, né? Não adianta a gente se conhecer, eu te dar um oi, na hora que a gente for bater um papo, eu ser uma pessoa insuportável. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na hora que a pessoa clicar ali no meu produto, entrar na minha página de produto, eu preciso estar bem estruturado, eu preciso ter um conteúdo bacana, eu preciso estar com a descrição correta, com uma imagem legal, com um comparativo ali interessante, para o consumidor tirar as dúvidas, né? Porque no fim das contas, o varejo digital hoje, você não tem aquele vendedor ali para te dar um oizinho e falar, olha, você tem dúvida? Olha, esse aqui, a vantagem desse é isso, isso, isso. Então, a gente precisa fazer isso. E um pouco do que a gente começou final de 22, ano passado, é bastante esse movimento. A gente não só quer dar o oi, mas a gente quer ser gente boa também, porque assim, no final, acho que tem a frase do queremos ser interessante e não interesseiro. A venda vai ser uma consequência de como a gente se apresenta e de como a gente conversa com o consumidor. Boa, estamos chegando no fim aqui. O pessoal tá me avisando aqui que o papo foi bom, a gente nem viu o tempo passar. Tá igual o Magic Johnson lá, precisou nem do vinho. Nem precisou do vinho. Eu queria que vocês dessem um highlight final e até corrigir uma falta de educação do apresentador aqui que vos fala. Que vocês falassem um pouquinho do que vocês estão fazendo lá na empresa de vocês, o Zanco na Omnibiz, você lá na Johnson, e conta um pouquinho aí quais os desafios para o ano aí. Eu tenho uma vida no varejo, comecei lá no varejo, vendedor de loja, lá 15 anos de idade, no século passado, e depois de ter passado por várias empresas de varejo, ter empreendido, ter tido empresa de software, ter passado pelo mercado de tecnologia, hoje eu estou dedicado a um portal que chama Central do Varejo, é uma aposta importante para a gente, achando que há espaço para um conteúdo de qualidade para desenvolver esse varejo brasileiro. E aí, com o Omnibiz, dedicado às missões internacionais, como a NRF, a gente tem um grupo e atividades de conselho, consultoria mais estratégica. Me apresentar depois desse cara aqui, né? Eu comecei a minha vida na indústria. Na verdade, eu sou um santista, né? Cara, apaixonado por esporte. Comecei no mundo corporativo ali com 19 anos, passei pela LG, depois pela Mattel, pela Samsung, Grupo Campari, e hoje eu estou na Kenvue, na verdade, que a gente fez o spin-off no passado, né? A Kenvue nada mais é do que a unidade de negócio de bens de consumo do Grupo Johnson & Johnson, legal. E a gente fez a spin-off que é justamente para dar mais agilidade, legal. Ter mais sentimento de dono, protagonismo, porque imagina só, né? A gente ter o mesmo processo para a vacina do Covid, que a Janssen é do Grupo Johnson & Johnson, pro cotonete. Então, a gente precisava dar um pouco mais de agilidade, a gente fez o spin-off no passado, foi
experiência muito legal. E também sou um apaixonado pelo varejo, por tecnologia, dou aula por vinho, dou aula na Comschool também, então uma coisa foi levando a outra e adoro sentar e bater papo, assim. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecer para quem viu esse bate-papo até aqui. Esse é o primeiro Wakecast, o primeiro episódio. A gente deve ter muitos outros, um por mês especificamente. Acho que o papo foi super legal. Eu queria convidar vocês a acessar aqui a nossa descrição. Vão ter as redes sociais dos nossos 2 convidados aqui, as minhas próprias. Se vocês quiserem me seguir, trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer. E, obviamente, também em todos os canais da Wake. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo Wakecast. Até mais.